Fala jovem menino, jovem menina, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você ligado na Jovem RP, o canal pra você. Eu sou o Rafael Costa e essa é mais uma edição do Move RP, um programa que traz pessoas, grupos, coisas legais que acontecem na cidade. E hoje, todos os nossos convidados são especiais aqui no nosso programa. Mas dessa vez, você que já é antigo do canal, se você não sabe, esse canal já tem 26, tem 8 anos já esse canal já. Só que ele parou, voltou. Então, o meu convidado de hoje, ele é dos primórdios do canal, ele é um dinossauro da Jovem RP. Hoje eu recebo aqui Leonardo Biasi. Boa noite, Léo, tudo bem com você? Boa noite, Rafa, tudo bem? Tudo bem, eu sou do Velho Testamento, do Jovem RP. Início, é verdade, estamos começando o Novo Testamento agora. Léo Biasi, gente, para você que já lembra dele de antes, ele é administrador, ele, hoje em dia, né, estamos em 2026, neste momento, ele é secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da secretaria também. E, fora disso, como a gente já mencionou, ele é administrador público. Administrador, né? Agora público também, de certa forma, né? Acaba sendo. E quando, da primeira vez que ele participava aqui com a gente na Jovem RP, ele fazia um programa sobre empregabilidade, na busca do primeiro emprego. O Léo vai contar mais disso também. Léo, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui. É muito bom ter você aqui de novo. Bom que é familiar pra gente, é como se a gente estivesse voltando aí 8 anos no tempo. Eu agradeço. Né? Ainda bem que a gente ainda em casa. A gente ainda tá com cara de jovem ainda. Mais ou menos. Estamos tentando. Léo, pra quem já te conhece e pra quem não te conhece, fala pra gente quem que é Leonardo Biasi. Eita, então, eu tenho 34 anos, nasci e cresci em Ribeirão Pires. Me engajei na questão política depois de trabalhar em Mauá, praticamente trabalhei em Mauá. Trabalhei em Mauá por 10 anos, eu entrei lá com 18. Passei num concurso público e fui direcionado para trabalhar num departamento da Secretaria de Assistência Social. Em paralelo, eu me formei em administração e logo depois assumi um trabalho com pessoas em situação de rua e assim foi fortalecendo a ideia da questão de social, mas politicamente eu me engajei em Ribeirão. Fui candidato a vereador. Em 2022 eu assumi um mandato na Câmara, né? Antes disso, fui convidado para ser secretário de assistência, fiquei secretário por 2 anos, assumi a vereança e agora em 2025 eu retornei para ser secretário de assistência aqui em Ribeirão. Então a causa social sempre foi muito presente, eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar com pessoas e o social literalmente trabalha com todo tipo de pessoa. As pessoas entendem muito a cesta básica, o auxílio, mas o social ele atende desde a criança e adolescente até o idoso, a mulher que sofre violência e não necessariamente a pobreza em si. Aqui em Ribeirão, por exemplo, a gente tem uma Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão que ela envolve todo o trabalho com LGBT, igualdade racial, povos originários, a pessoa com deficiência. Então a gente nesse período de 10 anos em Mauá eu aprendi muito sobre o social e nos últimos 5 para 6 anos aqui em Ribeirão eu tenho aprendido muito sobre as causas além, né, que são essas outras partes e bandeiras que a gente tem na secretaria. Então eu acabei focando muito na questão social, estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública para me aperfeiçoar e tive a oportunidade de trabalhar na Câmara como vereador. A gente fez uma série de projetos de lei, presença ativa na Câmara, diversas sessões solenes que a gente também pôde fazer. Então, assim, é uma série de experiências que foram trazendo um bom conhecimento sobre as questões sociais. Quando você é vereador, você também tem que entender e buscar aprender sobre outras políticas públicas, porque vereador ele acaba sendo mais generalista. E aí a gente teve visita nas escolas, a gente visitou os equipamentos de saúde, então isso deu um panorama muito legal de conhecer Ribeirão Pires. Eu digo que as campanhas eleitorais, elas, se você vai realmente para a rua pedir o voto, você conhece muito sobre os bairros da cidade, do Ouro Fino ao Caçula, do Iramaia a Santa Luzia. E quando você está numa pasta, você aprofunda o conhecimento dentro daquele contexto. Então, assim, eu tive as 2 oportunidades e isso foi muito legal aqui em Ribeirão. Legal. Olha, gente, viu como eu tinha ter bastante coisa para conhecer hoje? Muito bem. Um trabalho interessante, né? Eu falo aqui, né, na Jovem RP que, lógico, nesse momento também eu trabalho na prefeitura também, mas também esse canal ele é um canal sem uma data definida. Tem um nome mais bonito que fala sobre isso. É um canal
que não tem um... Quando eu lembrar a palavra, eu falo. É um canal que transcende. Ele vai transcende o Boa, tempo. boa, Então, boa. tipo, um dia não estarei, o Léo não estará mais secretário, não estarei lá na prefeitura. Nesse momento estou, mas não estarei. E um dia estaremos em outras coisas. Então, o registro fica pra isso. Eu acho legal essa ideia também de colocar que nós estamos, né? Porque o cargo público não é nosso. Uhum. Eu falo que eu estou secretário, sou secretário, mas eu estou secretário, né? Enquanto for o tempo. E a vereança também. Você tem um período lá do seu mandato, eventualmente você disputa eleições, então o cargo não é seu, você está. Sim. Muita gente que acaba só generalizando isso, entendeu? Uhum. Não tem problema a gente conversar com as pessoas, né? Tem gente que fala isso mais buscando um lado político mesmo, mas tem gente que não. No nosso caso, necessariamente aqui, hoje nós vamos bater papo, falar sobre a vida e os trabalhos, que faz parte da vida do Léo, então tudo isso está interligado, não necessariamente por causa de A ou de B. Uhum. Bom, passado isso, deixa o seu like no vídeo aqui, comenta, tá? Manda pro amigo, pra amiga, pra família, manda pra todo mundo e marca lá que você tá assistindo os programas da Jovem RP. Tem bastante programa pra você curtir também aqui nas playlists. Ô, Léo, como que foi a sua infância? Você que é de Ribeirão Pires, você que já é desde piquitico, morava ali perto do negócio da Eletropaulo ali, que não é mais Eletropaulo. O primeiro estúdio da Jovem RP era muito perto de onde eu morava. É verdade, cara. né? Verdade. Eu cresci ali. Era na começo da Santa Parque das Luzia, Fontes. ali, Parque das Fontes. Né? Isso. Como é que foi sua infância? Conta pra mim. Cara, eu posso dizer que eu tive uma infância boa. Uma infância... Quero mandar um abraço pro Thiago, que trabalha comigo. Ele é meu amigo desde o pré. Ah, que Eu acho legal. uma das coisas mais raras na vida, né? Ter um amigo desde o pré. A gente completa acho que 30 anos esse ano de amizade. Ou a gente se aguenta, né? Não sei agora. Os dois. Os A dois, amizade também, às vezes, se aguentar também. Seu amigo. Eu cresci no bairro do Parque das Fontes. Eu cresci... a minha família é meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, que também é jornalista. Legal. E eu acho legal porque eu tive uma infância muito perto de amigos, de escola de bairro. Então, assim, eu cresci no Parque das Fontes, estudei na escolinha Matilde, depois estudei no Prisco. Tenho amizades até hoje lá, além do Thiago, eu tenho algumas outras amizades que a gente manteve. E assim, eu tive uma infância saudável de brincar na rua, estourar o dedão na guia, sabe? Quando você chuta a bola e chuta o dedo junto e fica a tampa. Brinquei muito na rua, coisa que é engraçado, a gente não vê hoje muito. Por mais que Ribeirão seja uma cidade ainda pacata, a gente não vê muito, Diminuiu né? bastante. Aí onde é a Eletropaulo ali, era um campinho, eu aprendi a andar de bicicleta ali, depois o campinho foi transformado em Eletropaulo. Ah, você ainda lembra do tempo que não Eu lembro, tinha aquilo lá? campinho de várzea lá, era legal pra caramba. Aí a gente jogava bola num recuo ali, e, vixe, quantas vezes eu pulei o muro da Eletropaulo pra pegar a bola, porque eu sou muito ruim de jogar bola, eu péssimo. Daí sobrou pra você ir buscar a bola no meio da eletricidade. Não, tranquilo, eu nunca morri. Que bom. E assim, a infância foi muito boa porque era muito, sabe, hoje em dia eu não vejo tanto isso, acho que até por conta da tecnologia, né, a molecada não fica brincando na rua, não tem mais essa interação. Então a gente brincava até escurecer, e quando eu estudava, eu gostava muito de sair no horário de verão, então dava um tempinho de ir pra casa, trocar de roupa e ainda voltar pra rua, brincar até escurecer. Assim, a família é muito próxima, graças a Deus, eu posso dizer que é um privilégio, pai e mãe perto, irmão perto, porque hoje em dia a gente vê isso muito perdido, né? Tecnologia, relação familiar é outra. E assim, morei ali até casar. Eu vou completar 5 anos de casado esse ano, então eu morei boa parte da minha vida ali no Parque das Fontes, estudando nas escolas de bairro até passar na ET, que agora é ETEC, que eu tive a oportunidade de prestar ali com 14 anos, e aí eu fui estudar em Santo André, eu fui conhecer a cidade grande, vamos dizer assim, né? Sim. Aí é engraçado porque Ribeirão é tudo pacato, todo mundo se conhece, aí você vai pra um outro ambiente, muda tudo, né? O ensino médio eu fiz em Santo André, e aí foi abrindo outros horizontes, estudando, aí depois fui pra faculdade, e o que é muito legal é assim, é manter as amizades, né? Eu gosto muito de trabalhar em Ribeirão. Eu comecei minha vida profissional ali com, acho que também nessa faixa de idade ali de ET, uns 14, 15 anos, monitor de van escolar. Meu pai foi pirueiro muitos anos aqui em Ribeirão, e eu abria e fechava a porta da van, depois eu fui trabalhar como estagiário de ADM, depois eu fui fazer office boy numa imobiliária aqui em Ribeirão, aí depois eu passei no concurso público. Então assim, boa parte da minha vida profissional, o começo foi Ribeirão, e atualmente é Ribeirão nos últimos 5, 6 anos. Então minha vida é muito, muito orbitando aqui a cidade, né? Estudei fora, né, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, mas
Sempre com o pezinho aqui em Ribeirão, nunca quis trocar de cidade. Então, isso ajudou muito a manter as amizades. A minha família, boa parte, mora aqui, só alguns tios que moram no interior. Sim. Mas assim, boa parte da família mora aqui, vive aqui, então acaba sendo muito próximo. É bom que Ribeirão é um lugar que é convidativo pra gente morar, né? Muita gente que às vezes vem, quer ficar aqui, Sim, e a gente sim. mora e não quer sair, né? Sim. Eu fico contente de ir pra São Paulo e voltar pra cá. Eu gosto de Ribeirão. Eu tenho essa impressão também, parece que você volta pra uma tranquilidade, assim. Então, você vai Por lá, mais legal tem que seja. barulho, você vai lá, faz o que tem que fazer, aí você volta, você aqui descansa, você consegue descansar bem. Sim, né? sim. Do sucesso. É como se você pudesse ir voltar tranquilamente mesmo. Ô, Léo, e você fez a ET, fez a faculdade, você decidiu fazer administração. Por que você pensou em fazer a ADM? Cara, eu vou te ser muito franco, minha primeira faculdade que eu pensei era arquitetura. Tanto é que eu gosto de arquitetura e urbanismo até hoje. E quando eu fiz a ET, eu fiz o ensino médio, prestei novamente e fiz um curso de construção civil. Então eu me formei em edificações. Só que assim, a gente teve uma fase muito boa ali do Enem, de prestar concurso, fazer a prova do Enem e procurar bolsas. Aí eu acabei conquistando uma bolsa integral em administração da Metodista. Que legal. Porque eu tinha colocado 2 opções pra mim mesmo, né? A arquitetura ou a administração. Até por um teste de aptidão que eu fiz, eu gostava das 2 coisas. Aí eu acabei indo pra administração, consegui a bolsa integral, concluí o curso e acabou sendo uma opção, até por conta que eu vim de estudar em escola pública, né? E condição financeira também, pra você pagar uma faculdade. Sim. E graças a Deus eu fiz uma faculdade bacana, que é a Metodista. A Metodista, ela foi custeada pelo ProUni. Então, a ET incentivava muito a gente a pegar a bolsa, a estudar, fazer a prova, fazer Enem, né? Tanto é que eu tive muito amigo que foi até para a Faculdade Federal. Tem amigos que estudaram no Mackenzie de graça, né, que são faculdades que têm um nome legal. Né? A gente investiu muito ali em estudar e conseguir essas oportunidades. Eu acabei escolhendo a ADM por ser um curso que você tem um panorama geral. Gosto da questão de gestão, gosto da questão de marketing, por exemplo. Depois eu até me especializei em marketing, porque eu gosto da ideia de lidar com pessoas, entender público, que é uma coisa também que eu trabalho em paralelo à gestão pública, que é a questão do marketing e planejamento. E acabou sendo uma opção que até, depois por coincidência, a minha esposa também, ela é formada em administração. A gente se conheceu num contexto de igreja, mas ela também fez ADM, está fazendo a 2ª graduação agora também. Então é um curso que eu acho ele muito útil. O pessoal fala, faz ADM porque não sabe o que é da vida. Mas, cara, ele serve pra muita coisa. Muita coisa. Serve pra você, ou pra você empreender, que na faculdade a gente era incentivado, ou pra você ir pra gestão pública, ou pra você também ir pra uma multinacional, pra uma empresa grande, banco, né? Tenho amigos que foram pra diversas áreas. Né? Tem amigos, inclusive, que eles começaram numa carreira mais formal, depois foram empreender e se deram super bem. A administração é muito bom para isso. Lá abre um leque de opções muito grande. Muito bom. E a administração tem muita parte de cálculo também? Tem a parte financeira, né? A gente tem que fazer balanço, contabilidade, a gente tem que entender a relação dos números. Eu acho legal porque eu tive direito internacional, a contabilidade, logística, marketing, gestão de pessoas. A parte que eu menos gostava era RH. E é engraçado que eu uso muito RH hoje porque a gente lidera a equipe, então a gente tem que saber lidar com pessoas, então acaba sendo útil, mas o que mais me apaixonou no quesito administração era gestão e marketing. Marketing é um mundo muito legal. Muito legal você buscar convencer as pessoas. Tanto é que após eu fiz depois com a monografia sobre marketing de guerrilha, que é o marketing com menos recurso, mas que ele faz um impacto. Ele tem um impacto maior. Aí tem a questão do conceito de meme, né? Como você atingir as pessoas. Então, foi muito legal por causa disso. A administração, ela abre um leque muito grande. Legal. E aí, nessa parte, fez a administração. E depois disso, você prestou concurso em Mauá. Na verdade, eu entrei no ProUni com 17 anos. Tanto é que eu brinco que minha mãe que fez minha matrícula na faculdade. E o primeiro concurso que eu prestei foi com 18. Eu era office boy aqui em Ribeirão. Eu prestei o concurso em Mauá. Passei legal. Aí eu passei para um cargo teoricamente genérico, que é o administrativo. E o administrativo tem por toda a prefeitura, por todas as secretarias. Sim. Quis Deus que eu fosse encaminhado para a Secretaria de Assistência. Tanto é que eu tenho bons amigos lá até hoje.
Eu passei dos 10 anos, praticamente 9 anos e 7 meses na assistência. Só 5 meses que eu fui um período para um departamento de georreferenciamento, de planejamento urbano, que eu fui convidado para ir para lá. Fiquei um período, mas depois a própria assistência me convidou, que eu já estava no período ali de terminar minha faculdade, e me convidaram para assumir. A primeira vez que eu tive um cargo de chefia mesmo foi o Centro Pop, em 2013, em Mauá. Eu me formei com 21, aí eu já fui convidado para assumir esse equipamento, que, assim, ninguém me ensinaria tanto ali quanto gerir um equipamento, uma unidade que cuidava de pessoas em situação de rua, porque existe muitos preconceitos sobre a pessoa em situação de rua, e ali eu tinha que gerir recursos, tinha que gerir equipes e tinha que gerir também o andamento da estrutura. E é um público que é delicado, tanto é que assim, eu geri por 3 anos, e nesses 3 anos eu assumi depois o albergue, então era um equipamento que funcionava de dia das 8 às 5 e outro que funcionava 7 dias por semana das 7 às 7. Então eu acabei gerenciando 2 partes de trabalho com pessoas em situação de rua. E é muito interessante porque você entende a complexidade do ser humano. Porque você pega o ser humano na pior situação social que ele pode estar. Eu não vejo uma outra situação social que a pessoa ela não tenha mais esperança, que ela também não tenha mais casa, que ela não tenha mais referência de família. E assim, eu entrei com a cabeça de ADM e era muito, vou colocar, tem cama, roupa limpa, comida, tem tudo, assim, vamos dizer, tudo que a pessoa precise para sair da situação de rua. E não saía da mesma quantidade que eu achava. Entrava 10, saía 1, e se 1 recaía, voltava. E a gente trabalhava muito a interligação entre políticas públicas. Então não era só assistência. A assistência ela fazia... Assistente social conversava, psicólogo, orientador, tinha espaço para banho, alimentação. Então a gente fazia um composto. Aí chamava o pessoal, por exemplo, tinha um curso de cabeleireiro lá em Mauá que o pessoal precisava de cobaia. Até brincava, não corta a orelha de nenhum deles, pelo amor de Deus. Vocês têm cabeça pra cortar aí, né, cabelo de todo mundo. E a gente conseguia trabalhar a autoestima da pessoa com corte de cabelo, barba, unha pra mulheres, né? E todo o trabalho era feito interligado pra emprego, reconstrução de vínculo familiar. Tanto é que a gente teve uma situação meio gugu ali. A gente localizou a família de um deles e chamou ele para ele ser atendido. Você tem um atendimento hoje com assistente social. Colocamos ele na sala, começamos a conversar, e uma hora a assistente social saiu e voltou com a mãe do cara. E a mãe do cara tava procurando ele, ela era lá do norte. Caramba. Aí a gente fez um De Volta Pra Minha Terra, né? De Volta Pra Minha Terra! Você lembra disso, você que tá assistindo? Talvez você não saiba o que é o Gugu. É umas referências dos anos 2000, viu? Mas às vezes você não lembra do Gugu, mas 90. Foi muito marcante pra nossa infância. É engraçado falar isso, né? Pra nós o Gugu é tão... É tão atual, né? Mas tudo bem. E a gente fez isso, cara, e deu certo, porque ele tava em Mauá há muitos anos e já tinha perdido o vínculo familiar. Então é o tipo de situação que a gente buscava de todas as formas humanizar. Não é tirar... Não, tem que tirar o mendigo da porta da minha casa, da minha rua. É sensibilizar, é conversar. E é tudo muito complexo, porque não é tão binário, 0 e 1. Assim, tipo, vou lá, vou chegar. Oi, tudo bem? Quer vir aqui comer e tomar um banho? Claro que sim, vamos embora. Não é assim que funciona. Você tem todo um trabalho. E a pessoa perdeu a autoestima, ela perdeu referência familiar. Então, é essa complexidade que, por um lado... Muita gente fala, eu falo essas coisas assim, fica meio assustada, né? Mas por outro, é um trabalho que é necessário. Porque eu acho que a dignidade da pessoa ela tem que ser trabalhada até o fim da vida dela. Sim. Tanto é que hoje aqui em Ribeirão a gente trabalha de criança, adolescente a idoso. O que mexe muito comigo é as crianças, né? Não que o idoso não mexa, mas assim, o idoso a gente trabalha muito para dar uma dignidade de fim de vida, né? É o fim de um ciclo. Mas a criança a gente precisa trabalhar a dignidade, mas trabalhar também uma projeção de futuro, uma expectativa de vida, uma construção familiar que muitas vezes foi rompida ali, mas como a gente pode fazer daquela criança uma nova história, entendeu? E é trabalhoso, entendeu? É uma outra dinâmica. A pessoa em situação de rua é uma recomposição também, trazer tudo isso que eu fiz em Mauá. A gente tem trabalhado muito aqui em Ribeirão com as entidades sociais, né? Inclusive uma delas muito importante que é a Casa da Acolhida. Então a ideia é como dar dignidade, mas sem aquela coisa
assistencialista, ou só, vamos fazer aqui só para... Não, ou vamos fazer para recolher. Não, tem que ter um trabalho estruturado. E o trabalho social, ele é muitas vezes mais complexo do que ele parece. Muito bem. Gente, para você que está ligado conosco aqui no canal, hoje eu estou conversando com o Leonardo Biasi, ele que é administrador, hoje em dia ele é secretário de Participação e Inclusão Social em Ribeirão Pires, hoje em 2026, e hoje está contando um pouquinho sobre a história, sobre a carreira dele, e nesse momento, como ele é secretário, estamos entrando nesse tema também das ações da secretaria. Como já está nesse tema, você já falou que você começou em Mauá, depois a gente fala outra partezinha também que junta com o que a gente conviveu aqui na Jovem RP, mas na secretaria, Léo, você já até mencionou um pouquinho no começo, a Secretaria de Participação e Inclusão Social aqui em Ribeirão Pires é uma parte do governo que ela tem vários ramos, né? Isso. Como você falou, tem a pessoa em situação de rua, tem crianças, tem idosos, mas também tem trabalho de reinserção social da pessoa que procura emprego. Tem várias a gente aí entre as parcerias, né? A gente tem a questão, hoje nessa organização administrativa tem um fundo social, que está dentro do escopo da secretaria, e a gente trabalha muito a capacitação profissional, a inserção no mercado. Temos tido uma parceria muito boa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em relação a mandar as vagas. Eles mandam para nós as vagas de emprego, a gente compartilha nos CRAS a questão de capacitação. Por isso que eu falo muito da questão de garantia de direitos. Não é porque é bonzinho, é porque é bacana. Não, é direito da pessoa. É ter a dignidade dela de volta. Então, e a assistência aqui de Ribeirão, a gente tem essas ramificações, que a gente falou, né? Tem as políticas de LGBT, de garantia de direitos, pessoa com deficiência, tanto é que a gente evolui muito a questão, né, de eventos. Por exemplo, teve o Festival Diversidade na Cidade ano passado, teve o Festival Sem Barreiras ano passado, o Festival de Igualdade Racial também ano passado. Então a gente tem os espaços tanto de evento cultural e turístico, mas também a questão de reflexão. Hoje, todos os nossos eventos, a gente trabalha muito ali com parceria com o turismo de Ribeirão. A gente tem a Van do Cidadania Móvel, que é um motorhome, que a gente leva pessoas para dar suporte para pessoas com deficiência. Então tem os cordões distribuídos gratuitamente, que é o cordão girassol, o cordão quebra-cabeça, tem um apoio à pessoa com deficiência ali, eventualmente a gente dispor de informações, dar um suporte para que a pessoa ela tenha a garantia do direito dela, né? Todo Ribeirão Pirense ali, independente que seja, tenha uma vivência na cidade com a maior acessibilidade possível. Então a gente tem buscado muito fortalecer esses canais e fortalecer esses espaços. Retomamos o Conselho da Pessoa com Deficiência, retomamos o Conselho da Mulher, retomamos o Conselho da Igualdade Racial, retomamos o Conselho falei da Pessoa com Deficiência? Mulher, pessoa com deficiência, LGBT também, o Comades. A gente quer muito trabalhar esses espaços junto com a sociedade civil. Porque para nós é muito bom a gente estar perto da sociedade para conversar, para entender as demandas. Mesmo como secretaria, né? Porque o pessoal vê muito vereador conversar com a população, mas como secretaria a gente tem fortalecido esses espaços. Sim. E é uma conversa, um assunto importante de se falar, porque por mais a gente vê, né, muito você costuma fazer tipo a capital, por exemplo, em São Paulo, tem muita gente que você vê mais casos de assistência, de pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão mais vulneráveis, que procuram os serviços, né? E Ribeirão, por mais que seja uma cidade pequena também, ela também tem seus desafios, sim, né? Às vezes a gente não... é uma cidade que... os bairros são mais afastados, e tem as partes melhores do bairro, as partes mais carentes dos bairros, né? Então tem muitas necessidades que mesmo sendo aqui a cidade menor também tem, né? Por exemplo, a gente ampliou a equipe de visitas do Cadastro Único. A gente contratou mais 3 pessoas só para visita. Porque a gente está trabalhando para reduzir o déficit de visitas que existia. E é muito interessante, porque eu converso com as pessoas que vão, né, com as entrevistadoras. E é interessante o feedback delas, né? São diversas realidades sociais. Uma delas, inclusive, falou pra mim que ela vai começar a fazer a faculdade de serviço social pra virar assistente social. Legal. Ela gostou tanto, eu falei, tem certeza? Trabalho, né? Trabalho, Aí ela se apaixonou com a vivência que ela tem tido no trabalho das visitas do CAD Único.
né? Que o governo federal ele estabelece critérios e a gente tem que cumprir. Então, nesse sentido, é interessante ver como as pessoas elas vão entender na cidade. E o trabalho social, por mais que Ribeirão tenha uma condição, uma organização melhor do que cidades da região, existe pobreza. Inevitavelmente existem pessoas que precisam, por isso que a gente tem que chegar nelas, né? E também mostrar os serviços para elas acessarem. Por isso que é importante, tanto é que a ideia também, né, de quanto mais a gente puder falar, divulgar e fazer conhecido, é importante para nós também, que as pessoas entendam e eventualmente a gente amplie e melhore os serviços, né? Não só a questão, precisa melhorar? Precisa, a gente vai trabalhar para melhorar. Sim, é por isso que é importante divulgar, né, todo o serviço, porque às vezes a pessoa ela tem direito a um serviço, mas acha que não tem, ou não sabe, às vezes não sabe que o serviço existe. Então a pessoa, pelo menos com a divulgação, você vai conversando, vai tendo os eventos. Sim. Também a pessoa se sentir, ver que ela pode ser acolhida e representada também, né? Por exemplo, o Festival do Chocolate teve um novo formato no ano passado. Eu achei muito legal esse formato porque movimentou o centro da cidade. E um comerciante me chamou no local dele, ele falou: Léo, tem 3 cadeirantes ao mesmo tempo aqui circulando. Coisa que a gente talvez não visse com tanta frequência. E a gente tem uma crescente das pessoas com o diagnóstico do TEA, tem uma série de deficiências que as pessoas elas precisam ter acessibilidade. Mas o feedback do comerciante, para mim, foi muito legal. Tanto é que no ano passado a gente lançou uma cartilha que está no aplicativo Ribeirão Pires Digital, sobre os comerciantes deixarem os serviços acessíveis. Tá lá, gratuito, digital. Para quê? Para que eles adequem o espaço para receber essas pessoas. Porque essas pessoas também consomem, elas também movimentam a economia. Acho que todos os segmentos que a gente trabalha na secretaria movimentam a cidade de alguma forma. Então a gente também fez essa ação de ter um material para, comerciante, você pode fazer isso. Não é aquela coisa de tipo, vai lá pra multar e penalizar. Não, vamos orientar essa pessoa. Vamos fazer ela se adequar, até porque vai ser bom pra ela. Sim. Né? Vai movimentar, por exemplo, um cadeirante. Vou lá num lugar que tem acessibilidade, eu vou ficar passando perrengue. Não vai querer passar perrengue. Sim. Então, foi muito legal esse feedback. Quer dizer, estamos acertando. Tem bastante coisa aqui que a gente tá acertando. Sim, isso é muito interessante e importante. Ano passado mesmo, acho que isso não precisa ter parâmetro de números assim, mas ano passado teve o evento da Diversidade na Cidade, que já tinha antes, né? Continuou tendo. Tinha continuado. O Festival Sem Barreiras. O Festival Sem Barreiras foi o primeiro. O Festival Sem Barreiras foi o primeiro, Festival Sem Barreiras, e foi bem legal também. O evento da Consciência Negra, os Vínculos Vivos. Teve mais um da assistência. Tem a Festa Italiana, que é do Fundo Social. E o Festival Sem Barreiras foi uma semana de eventos do Festival Sem Barreiras. A gente quis muito também colocar palestra, colocar ações de conscientização. A gente quer trabalhar muito na conscientização. Porque, por exemplo, não adianta nada a gente por exemplo, eu tenho que olhar para os equipamentos da assistência também para eles serem acessíveis, e tem muita coisa que a gente busca melhorar para começar dentro de casa. E nesse trabalho a gente envolve muito o olhar de dentro para fora também. Sim. Aí, completando toda essa parte, você sentiu da sua parte um feedback de quem participa ou da pessoa que trabalha com você, que conseguiu trazer retornos para você de algum impacto que isso já tem nas pessoas que estão participando? Eu gosto muito de trabalhar, principalmente com a equipe, dando autonomia. Nem todas as ideias são minhas. Tem ideias que vieram de pessoas que já têm... Eu respeito muito o servidor público porque eu já fui de carreira. Sim. Entendeu? Eu já tinha... Tanto é que eu abri mão da minha estabilidade, deixei lá, me exonerei e vim pra cá. Mas eu trabalhei 10 anos como alguém de carreira. Então, trabalho em equipe é muito importante. Tenho tido uns resultados legais, até por conta dessa abertura que a gente dá de escuta, de falar, o que a equipe acha, o que poderia melhorar, quais sugestões. Eu acho que isso mais soma do que, todas as ideias são minhas? Não. Mas eu tô com uma equipe que ela pode trazer ideias, inclusive, melhores que as minhas. Eu acho que a gente tem tido uns retornos bem legais. Muita gente que gosta da ideia de tentar, de fazer, de se envolver, isso ajuda bastante. Isso ajuda a gente a até dinamizar melhor, né? Criar a cultura aqui, como a gente disse, a gente passa, mas eventualmente que aquilo continue, entendeu? Teve iniciativas que eu peguei, melhorei um pouquinho, ou mantive e fui tocando. Seguiu. E ajudou pra caramba. E das pessoas também foram beneficiadas também, elas também conversam com vocês? Sim. Por exemplo, a gente tem buscado muito a Secretaria ser um espaço aberto para a sociedade. Por exemplo,
Nós temos as mães que organizam grupos, que não são grupos exatamente institucionalizados, mas são grupos de mães. A gente tem um espaço para escutá-las, para entender, para conversar, para melhorar. Tanto é que a gente democratizou a entrega do cordão para não ficar só na secretaria, mas nos eventos. A pessoa apresenta a carteirinha do autista, já leva o cordãozinho de graça. Né? A gente facilita, né? Flui. E entende melhor, né? Porque a carteirinha vem dessa iniciativa de, pô, a mãe tem que andar com um laudo, às vezes sofrer algum constrangimento. Não, tem uma carteirinha garantida por lei municipal e federal, de graça, com qualidade. Isso vai dando, porque tem feedback das mães, né? Pô, a carteirinha ajudaria. Pô, então tem a carteirinha. O cordão é optativo. Tem gente que não gosta de usar, mas se ela quiser usar, tem lá à disposição. Sim. Então vem muito disso também, dessa tem conversa. Tem um fone de ouvido, né? A gente, é verdade, os abafadores, né? A gente sabe que tem autista que tem hipersensibilidade, então a gente distribui faz o empréstimo para os shows. A criança, ou adulto mesmo, que a gente... Tomei uma invertida por causa disso. A gente colocou as carteirinhas na primeira vez que eu fui secretário. Aí eu falava muito. O tom da comunicação era muito voltado à criança. E teve uma adulta que ela falou: não, eu sou adulta e a comunicação não chega no adulto, não tá correta. E ela é diagnosticada com autismo. A gente mudou, aperfeiçoou. E eu até agradeço ela porque a gente começou a ver pais que, com os filhos tendo diagnóstico, entenderam e foram buscar e tiveram diagnóstico também. Tanto é que o pai, às vezes, pega o cartãozinho e depois de um tempo ele pega o cartãozinho dele, a mãe. Então, por exemplo, no show, você coloca lá o abafador, a criança curte o show, o adulto curte o show, ou eventualmente os pais estão ali com a criança, ou o companheiro da pessoa autista também, todo mundo curte o show. Isso pra mim é muito legal, porque aproveita a cidade. Não fica aquela coisa, tem que ir embora porque tá muito barulho. Sim. Não, pô, tá aqui, ó. E é de graça, a gente empresta. Pudesse dar, era melhor, mas a gente empresta. Mas não dá pra é um recurso que a gente empresta, eventualmente funciona bem legal. Sim. Isso é uma novidade, isso é uma coisa que eu também não conhecia. Né? Vou deixar a parte, acho que nós aqui da BC que fazemos. Né? Não sei se muitas cidades fazem, não. Eu também nunca não tenho. Já não tinha conhecido. Fui conhecer aqui em Ribeirão quando vocês voltaram a fazer. E eu nem tava aqui ainda, foi quando participando dos eventos. Certo. Muito legal, tá vendo, gente? Quanta coisa. A secretaria é muito grande, né? Inclusive, o programa é pra isso, pra contar essas ações e pessoas que trazem. Inclusive, nós abrimos 2026 com a Gabi, que é psiquiatra lá do CAPS. Que legal. O CAPS, eu gosto muito da turma dos 3 CAPS, cara. O infantil, o adulto e o AD. Eles são muito gente boa, são muito parceiros. É uma política também que a gente trabalha junto, né? Porque, por exemplo, a pessoa em situação de rua, ou as crianças, eventualmente as pessoas que a gente atende, tem, ou a gente referencia no CAPS, ou vice-versa. Só que é engraçado que até tem uma figurinha do WhatsApp que o CAPS não é da SAPS. Porque todo mundo acha que é nosso. E é uma galera que tem um trabalho muito legal. Muito legal mesmo. Vou deixar um abraço pra todas as meninas e meninos do CAPS. E é legal porque eles merecem. Eles têm um trabalho muito bacana. Sim, muito bem. Tá vendo, gente, quanta coisa? Isso tudo é coisa que vai rolando, coisa que faz parte da cidade. Muito bem, Léo. E aí segue essa caminhada trabalhosa aí com a galera que vai junto com você, né? Bem. Além de tudo isso, gente, olha quanta coisa a gente já falou do Léo. Hoje o Leonardo Bias, como eu já mencionei aqui, eu atualmente secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social. O nome eu lembro fácil, porque eu já falei algumas vezes já. É comprido, né? Esse ano, SAPS. Pra juntar todos. Isso, já lembro mais fácil. E o Léo, como eu já mencionei pra vocês também, antes do Léo ser tudo isso, que ele já é, ele foi apresentador aqui da Jovem RP. Olha só, bons tempos. O que eu tenho a ver com a ascensão dele? Nada. Ele fez tudo sozinho. Mas é só que ele participou aqui. Não fala assim não. Você que veio com o convite. Aqui. Você trouxe o convite e a gente formatou, foi bem legal. Inclusive, quando você estava lá, você trabalhava com uma ação sobre o primeiro emprego lá em Mauá. Isso. Foi uma época que eu trabalhava, tinha um curso do governo do estado, time do emprego. Isso. Aí a gente meio que linkou. E era legal porque a gente fazia as atividades, era uma capacitação para quem queria reinserir ou inserir no mercado de trabalho. Ensinava a fazer entrevista, fazer currículo, a gente dava até um reforcinho em matemática, português para prova. E era muito legal porque a gente pegava uma turma que tinha um pessoal mais velho, um pessoal mais novo e dava muito certo. A gente dividia em equipes. Aí foi legal que veio o convite teu.
a gente fazer esse programa, o Papo Profissa, eu ia trazendo um pessoalzinho, tipo, muito brother, que cada um era de uma área pra falar a respeito do que fazia. E tá todo mundo super bem, assim, tem gente que deu entrevista que mora fora, tem gente que deu entrevista, tá super bem em Mauá, por exemplo, que é um dos convidados, foi um amigo meu de Mauá. E assim, é legal ver que eu sou meio Caxias, não vou mentir. Mas eu acredito muito no trabalho, cara. Da pessoa ter essa questão de desenvolver uma carreira. Eu acho muito da hora. Porque, por exemplo, eu tenho um pessoalzinho que às vezes não tem tanto contato, mas tá lá no Instagram, aí de vez em quando você dá uma olhadinha, né? Gente que passou nesse curso do time do emprego e tá trabalhando, tá super bem, tá tocando a vida. E foi uma fase muito boa de Jovem RP, porque a gente trazia pra mostrar como vitrine, porque eventualmente, pô, o que um Relações Públicas faz? O que um administrador faz? Um engenheiro, arquiteto, né? Então, a ideia de informar as pessoas até é valioso nesse sentido de, pô, alguém que vive algo que eu tenho curiosidade, talvez seja um motivo ali pra eu definir que eu vou seguir por aquela profissão. Sim. Bons tempos de apresentação. Era divertido. Pra você que não é do nosso desse tempo ainda, mas tudo bem, não tem problema, a gente perdoa. A Jovem RP começou como uma web rádio, né? Nós fazíamos programas sobre o emprego, o Léo fazia programas sobre o emprego, a gente fazia sobre tecnologia, sobre uns programas de variedades, programas de entrevista como fazemos aqui, e de cultura, né? Além da parte esportiva que nós fazemos transmissão de futebol, futsal, essas coisas. E o Léo, eu lembro que você trouxe professora de inglês. Trouxe professor de inglês, administrador, advogado. O Léo, que é meu xará. Agora tá vereador em Mauá. Vereador em Mauá. Vereador segundo mandato. Ele é advogado. É advogado? Advogado. Cara, a gente trouxe de tudo um pouco, literalmente. Sim, foi uma trajetória legal. Não foi tão longa da primeira vez, mas estamos de volta aqui. Então tá quase, aqui numa vez já toma mais tempo do que da primeira vez. Mas, sério? Já. Deu mais? Porque é mais espaçado o programa, né? Tá. Mas lá a gente tinha mais programas. Né? Todo dia da semana era um programa. Um dia a gente chega lá. Segura, Raul, vai ter que aguentar pra editar um monte de programa. Voltemos. Mas tá bom, pra ele é bom, né? Quanto mais tiver, melhor pro Raul, com certeza. Não, gente, e aí esse rapaz aqui, agora já estou falando mais do Léo. Rapaz! Esse jovem menino aqui. O Léo tão bom ouvir o jovem. Esse jovem menino. A gente é jovem ainda. Agora já chamam a gente de tio já de vez em quando. Mas fazer o quê? É um choque, né? Não sei de tio. É um choque. É as crianças casando. É umas coisas muito... Tudo maior indo pra faculdade. Tudo maior que a gente, cara, já. Tudo maior. Você não tá com muito fio branco no cabelo. Cara, até que não. Pelo trabalho. Então, eu tô mais que você. Eu já tô com aqui já. Léo, agora me conte um pouco. Nós já falamos um pouco da parte do trabalho do Léo. Vamos falar um pouco, vamos curar um pouco da vida dele. Aproveitar que estamos aqui. Léo, o que você gosta de fazer, Léo? Eu sei que você tem alguns hobbies aí. Você anda de motoca por aí. Cara, eu ando menos que eu gostaria, mas eu entrei pro motoclube. Aí eu faço social no motoclube também. Te segue, não tem jeito. Não, sábado passado a gente tava no mercado fazendo arrecadação de alimentos. Tanto é que a gente conseguiu fazer uma arrecadação muito legal. Eu mandei pra Casa da Acolhida aqui de Ribeirão. Legal. Né, a gente fez a arrecadação. A Casa da Acolhida cuida de pessoas em situação de rua. A rapaziada come bem. Aí eu ando de moto. Eu acho muito legal porque assim, o motoclube ele surgiu meio que do nada. Quando eu fiz 30 anos, eu falei, vou tirar a habilitação de moto. Minha mãe... Rebelde. Não, casado, morando com a mulher, né? Minha mãe tinha muito medo. Minha mulher também tem medo, mas assim, eu vou tirar. Eu tinha muito medo de moto. Eu fui lá, tirei, passei. Aí vem uma turma de um motoclube, Dona Neida, conversar comigo. Que a gente faz social e tal. É de um outro motoclube, não o que eu tô. Mas também não vou citar o nome. Aí, eles foram lá e a gente começou a conversar sobre social e tal, porque o motoclube ele mobiliza muito. Aí fizemos algumas atividades lá, depois de um tempo vem o pessoal do Insanos. Aí o Insanos já vem com uma conversa já de, pô, você faz um trabalho aqui, por que você não participa com a gente? Aí me convidaram, aí eu peguei a camiseta, passei por todo o processo. Pra quem não sabe, o motoclube tem processo de admissão e depois da evolução sua dentro do clube. Aí eu fui com colete depois, o colete ele vai sendo complementado, colocando os patches todos. Aí, primeira moto tem rodinha. Não, minha moto. Eu quero falar de uma segunda moto, porque a primeira é uma automática, né? Mas é só pra gente pegar as manhas dos Paranauê. Mas a ideia é. Eu gostei muito da ideia porque assim, é um grupo muito solidário. Aí depois, agora acho que há 3 meses eu assumi uma parte social.
para fazer as ações aqui em Ribeirão Pires. E é muito legal porque tem encontros, tem bondes, né, que junta uma galera e vai passear, vai lá fazer. E isso me dá muita segurança para fazer algo que eu tinha medo e eventualmente agora com um grupo. A gente foi fazer uma ação social, por exemplo, lá perto da Galeria do Rock. De moto, fomos de moto e tal. E é algo que eu falei, vou fazer pra distrair um pouco a cabeça, fazer outras coisas. Eu gosto muito de carro, muito de moto, muito de motor, né? Tanto é que eu brincava quando era criança que eu ia ser mecânico, né? Quem sabe um dia. Mas é o tipo de coisa que tira um pouco, né? Por mais que seja social, ironicamente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Tenho também meu trabalho na igreja, né? Eu sou cristão da Pentecostal da Bíblia aqui em Ribeirão, trabalho no Boas-Vindas, recepcionando as pessoas. É legal porque você eventualmente recebe ali, quando a pessoa chega numa igreja, às vezes a pessoa ela chega como visitante, então assim, já dá uma primeira impressão legal. E eu gosto, é a única coisa que eu faço hoje lá, mas é uma coisa que eu gosto. Sim. De igreja. E, cara, eu particularmente tenho pensado muito em outras coisas, assim, buscado estudar mais, ler mais, pra não ficar só na política, só no social, porque por mais que as pessoas falem, política, né, tem muitos conceitos de as pessoas terem suas opiniões políticas, eu não quero parar só nisso, né, porque é uma coisa que a vida da pessoa é muito mais do que a política, né, o político ele tem muito mais na vida do que só a sua função pública ou só sua questão partidária, não é só isso, né. Então eu tenho buscado, né, mexer com meus carrinhos lá, né, então, tenho meu golzinho velho lá, que eu gosto de mexer nele, dei um tapão nele lá, né, vou nos encontros de carro quando posso, né? Tenho tentado fazer outras coisas além da política para dar uma arejada, porque é muito corrido. Sim. Não pode ser só isso a vida, né? Tem que dar uma dividida nas coisas. É sempre bom em tudo, né? Tudo que a gente faz é bom a gente dar conseguir desaparecer um pouco para poder seguir com mais calma, seguir com mais tranquilidade. É bom para arejar a cabeça. E o que você pensa pro futuro? O que você almeja fazer? Cara, eu tô completando 5 anos de casado. A cada visita familiar, uma perguntando sobre filho, né? Minha esposa tá terminando a 2ª graduação. A gente pensa em fazer algumas coisas junto, quem sabe, né? Quem sabe. Cara, plano pro futuro, quero muito estabelecer outras coisas além da política, né? Como eu disse pra você, fazer outras coisas, porque a responsabilidade, o trabalho é uma coisa que eu levo muito a sério, mas eu penso muito em algo que eu possa fazer em paralelo, que eu possa fazer outras coisas de empreender mesmo, né? Como eu disse, a faculdade de administração fala muito sobre empreendedorismo, então eu também penso nesse lado empreendedor, porque eu acho que gastar sua energia e inteligência na gestão pública é importante, mas não só fazer nessa parte, né? Fazer para algo para si também, porque os cargos são muito passageiros, eu vejo assim, a vida passa muito rápido, então eu tenho tido muito esse olhar para fazer outras coisas pessoalmente, né? Empreender, né? E, inclusive em coisas que eu não tenha tanta relação com política, né? Em outras coisas diferentes disso. Tenho pensado muito em empreender, da questão família, da questão também de ter mais qualidade de vida, me cuidar mais, porque é engraçado, né? A gente brinca assim, mas ao passar do tempo a gente vai vendo a questão do corpo, né? Tipo, ter mais energia depende de você também trabalhar isso, né? Você não tem energia só por ter, então aqui, jovenzão, né? Você também tem que trabalhar essa questão de cuidado da saúde, cuidado da sua vida, porque você vai vendo seus amigos também, né? A gente vai envelhecendo, então cuida mais de si, cuida mais da cabeça, essa cabeçona aí. Cara, porque a vida passa muito rápido, velho, muito rápido. E tem que ir movimentando isso mesmo. Sim. Fazer coisas. Agora a gente tá quase terminando o nosso programa, mas antes disso, agora a pergunta mais filosófica. Muito bem. Filosófica. Quem é o Léo sem o Biase? Apenas o Léo. Cara, um cara esforçado, um cara família, um cara que busca ser de boa, né? O Léo é um cara que tem buscado aproveitar mais da vida, aproveitar mais os momentos, aproveitar mais daquilo que a vida tem, não somente buscar resultado, não somente buscar, tem que ter resultado, tem que fazer, buscar desfrutar um pouco do trajeto,
Eu tenho um amigo meu que fala muito, né? Você tem que aproveitar o trajeto das coisas. A gente pensa sempre do ponto A do ponto B, né? Né? Ah, na praia, no campo. Não, pô, o trajeto também. Aproveitar mais o trajeto, então eu tenho buscado ser mais simples. Então acho que o Léo é um cara mais simples, um cara mais tranquilo. Tentando ser mais tranquilo, né? Pelo menos. Porque, cara, tanta coisa que a gente pensa, a gente planeja, a gente fala e vai fazer, não sei o quê. E às vezes Deus vem e muda tudo. Sim. E Deus muda, cara. E graças a Deus por isso, porque eu vejo que, né, como eu disse, sou cristão, eu vejo que Deus tem um propósito em cada coisa. Mesmo que a gente não entenda naquela circunstância, mesmo que a gente não entenda naquele momento, mas depois de um tempo olhando daqui pra trás, você entende muita coisa. Por que as coisas aconteceram como deveriam acontecer? É difícil às vezes, mas é um cara que tem... O Léo tem buscado muito mais a Deus ultimamente. Entender. Ou pelo menos sossegar o facho, né? Porque a gente quer do jeito que a gente quer, né? Ah, sim. A gente é muito ansioso isso também. Ah, tem que fazer, mas não é. A ansiedade. Cara, a ansiedade é uma coisa tão inútil, mas é uma coisa tão presente que Sim. depois que você vê certas coisas, você fala, meu, por quê, né? Por que eu fiquei tão... Se preocupa muito. O Léo é um cara que busca ser mais simples, mais tranquilo e mais de boa. Tudo bem. Resumiria assim. Sim. Mas é uma pessoa cheia de roupas, muito bem. Isso aí, Léo. Então, quase chegando no final do nosso programa, hoje conversei com o Léo Biasi, atualmente secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social em Ribeirão Pires. Um jovem menino, nos nossos primeiros apresentadores da Jovem RP, fazia programas aqui na Jovem RP, uma pessoa física. Chama nós que nós vamos. Isso aí. Vamos pensar isso aí, ó. Porque, né, me chama que eu vou. Vai falar, mal saber que temos aqui um contrato para assinar. Assina aqui rapidão. Isso, só para eu ver o negócio. Muito bem, Léo, desde já muito obrigado pela sua presença aqui. E antes da gente terminar, eu queria que você mandasse recados, beijos, abraços. Cara, quero te agradecer primeiramente pela gentileza. Tenho um carinho muito grande por você. Você é um cara que eu gosto de graça. E assim, você é o mesmo... quando a gente tava trabalhando junto, depois que a gente não trabalhou junto, agora a gente voltou a trabalhar junto, é o mesmo cara, eu gosto muito e te desejo tudo de melhor, muito sucesso, que Deus te abençoe muito no que você for fazer, você é um cara do bem, né? Amém. E é bom encontrar pessoas boas no meio do caminho que fortalecem a nossa expectativa, que tem gente boa em todo lugar, você é esse cara. Cara, eu quero agradecer a Deus, agradecer a todo mundo que assistiu até esse momento. Mandar um beijo pra minha esposa, Maiara, minha mãe, meu pai, minha irmã, Terezinha, Lívia, Valmir. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham comigo na Secretaria de Assistência, agradecer toda a gestão, o prefeito Guto pela confiança para me designar lá na secretaria. É um trabalho que eu acho trabalhoso, mas tem valido a pena, então eu agradeço a ele, agradeço a todos que trabalham comigo e mandar um beijo especial para toda a população que a gente trabalha e trabalha bastante. Eu acho que a gente tem feito muita coisa bacana, eu acho que é importante esses momentos até para a gente divulgar o que a gente tem feito. Então agradecer pela oportunidade e a gente tá sempre à disposição aí para estar trabalhando e melhorando a vida das pessoas. Muito bem, é isso aí, obrigado, Léo. Obrigado, bom que é até legal isso que a gente reflete sobre as coisas que a gente fez, né? Quando a gente vai lembrando, a gente faz a gente lembra só dos B.O., Rafa. Então. Quando você vai contando as coisas, você lembra, poxa, eu fiz um monte de coisa, poxa. Muita coisa deu certo. Apaga incêndio, mas tem coisa que não Sim. Tem coisa que tá tudo certo. Exato. É isso. Mas é isso, muito obrigado aí. Quem sabe o Léo volta aí daqui a um tempo aí. Vamos ver. Tô arrumando minhas caixinhas aqui pra gente organizar as coisas. Estamos aí. Gente, muito obrigado a você que curtiu esse programa. Semana que vem tem mais aqui na Jovem RP, o canal pra você. Deixe sua mensagem, compartilhe. Pode mandar mensagem aqui. Esse programa a gente gravou, mas eu mando mensagem pro Léo, o Léo responde pra você, tá bom? Depende, né? A gente manda as mensagens pra galera. Tá Fechou. Bom? Compartilha, curte lá no canal, no Instagram. E também, se quiser ser nosso parceiro aqui também, manda mensagem que a gente desenrola isso aí. Certo? Gente, um beijo, abraço e até semana que vem.